questão estratégica por algum tempo no Estado da Paraíba, e recordo de receber conselho de importância de João Benjamin, que estava lá, e participou diretamente da construção desse negócio. Queria dizer aos colegas o seguinte: sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma agenda prioritária para a instituição, precisa de mais integração, mais resolutividade do que a gente faz, né? A sociedade espera isso, a gente tem que convencer esse sentimento de que a gente tem integração, de que a gente trabalha em conjunto, que a gente tem políticas institucionais. Acredito que a ferramenta da gestão estratégica, né, ela pode servir para isso. Ela é uma ferramenta que não é a única. Existem outros mecanismos que a gente pode desenvolver e permitir essa maior resolutividade, mas é a que a gente optou e ela pode dar muitos resultados positivos. Meu sentimento pessoal, quem vivenciou isso, é que a gente tem muita coisa para fazer, que a gente precisa avaliar de fato o que é importante de fato fazer. Digo isso por quê? Porque visitando os colegas que eu sempre conversando com eles, o que a gente percebeu? É que parte das iniciativas que a gente adotou, isso da gestão estratégica de 2010 para 2011, parte dessas iniciativas deixou um passivo na desenvoltura deles, e esse passivo precisa ser resolvido. E aí nós já agora inventamos uma nova carga de projetos para serem desenvolvidos, e esse passivo está lá. Eu me recordo de encontrar o professor Souza no concurso e ele dizendo o seguinte: o MP pela Educação me deixou com quase 100 procedimentos em aberto, e eu tenho que lidar com esses procedimentos. Como é que eu bateria um novo projeto da área da educação? Então essas questões precisam ser avaliadas, né? Nós temos aí, são 11 iniciativas já lançadas agora a partir de agosto, só da área FII. E a gente precisa dimensionar isso, identificar do ponto de vista estrutural como realizar isso sem impactar na carga operacional do promotor. Então, nós temos uma operação desse tipo de relevância, né? Eu assinei isso dizendo da importância de se ter um debate mais aprofundado sobre essa questão. Um dos pontos da nossa carta programa aí sinaliza a necessidade desse debate é ter a implantação de um ciclo permanente institucional que se possa levantar esses temas. Agora, eu sou favorável à relação de herança se ela deve ter um conjunto de fortalecimento da nossa atuação e de permanência do promotor em determinadas áreas do Estado. É preciso só se refletir de que maneira isso faz. Minha opinião pessoal, e aí eu digo isso como promotor de justiça, não existe lógica, embora isso seja profissional, nós temos que ter um escalonamento remuneratório que está lá entre 5% e 10%, mas eu não vejo sentido no promotor de primeira infância ganhar menos do que o de segunda ganhar menos do que o terceiro. Do ponto de vista de essência mesmo do nosso trabalho, não venham me dizer que o promotor de terceiro trabalha mais do que o de segundo e o de segundo trabalha mais do que o de primeiro. Eu não consigo conceber essa lógica, né? Mas eu acredito que é possível a gente rediscutir as entrâncias, e aí seja de elevação, unificação, acho que a terminologia, não sei porque na hora que se unifica, se eleva, né? Porque você nivela todo mundo da mesma forma, então precisa só se discutir de que maneira. Tem algumas experiências interessantes. O Espírito Santo transformou em vez de entrância classes, né? Você tem um promotor substituto, você tem os promotores de justiça e os procuradores, e escalonou remuneratoriamente isso, e lá tem se implantado esse tipo de sistema, mas a gente precisa avaliar se de fato é a nossa melhor opção. Existe uma pergunta que engloba 3 itens relacionados. Primeiro, a opinião sobre a quantidade de cargos de administração ocupados por procuradores e promotores. São, só me engano, 33. Como ver a restrição de acesso a parte desses cargos apenas a procuradores e promotores de administração? E se pretende estabelecer algum critério para a ocupação desses cargos de administração? Em relação à quantidade de cargos, é evidente que a gente precisa dimensionar e identificar de fato se todos esses cargos eles têm cumprido a missão de cada um deles. Isso acho que é fundamental. Eu digo isso por ter ocupado alguns cargos e ver muitas vezes que os promotores que são destacados para ocupar os cargos ficam acumulando uma série de outras atividades. E a grande pergunta que a gente precisa fazer é saber se esses cargos de fato eles existem para que a instituição possa dar um resultado naquilo que eles foram criados, se de fato eles estão ali para fazer com que a gente crie uma dificuldade do ponto de vista de atuação institucional e para os próprios colegas que são chamados a cumprir essa missão. Porque quer queira, quer não, havia, parece que uma imagem anterior de dizer que ter cargo na administração parecia como se fosse algo de privilégio. De fato, quando a gente
verifica a nossa instituição hoje, carro é ônibus, é mais responsabilidade, é mais pressão, é mais coisa a fazer. Então, acredito que é preciso a gente, através da ouvidoria, estimular essa aproximação com a sociedade. Eu vejo a ouvidoria com esse viés fundamental de aproximar a sociedade, criar consultas públicas, fazer audiências públicas, discutir com a sociedade de fato o que é que o Ministério da Paraíba precisa. Então, destaco essa, sem dúvida nenhuma, a questão das subprocuradorias, pela característica específica delas, de apoio ao procurador-geral. Então, a gente precisa, de fato, abrir esse espaço democrático para que os promotores possam também ocupá-los dentro dessas circunstâncias. Com relação ao critério, eu basicamente acho que para se ocupar um cargo na administração, a gente precisa de 3 eixos fundamentais. O primeiro é que o colega esteja motivado para fazer aquilo, né? É óbvio que o preparo intelectual naquela área temática é fundamental. A gente entende e sabe que tem muitos colegas que se prepararam para desempenhar determinadas funções. Mas, acima de tudo, ele precisa estar motivado. E para estar motivado, ele precisa apresentar uma terceira coisa. É um plano de trabalho para aquele cargo. Qualquer colega que venha ocupar um cargo, ele precisa dizer o seguinte: eu tenho uma proposta de trabalho e é essa. E eu vou cumpri-la do começo ao fim, durante a gestão do Procurador-Geral. Isso é fundamental. Qualquer promotor que vem tem que dizer o seguinte: estou motivado, quero fazer e é dessa forma que eu vou fazer. E isso ser dado publicidade a todos os colegas. Então, acho que esses são os critérios fundamentais. Sou contra a recondução e sou favorável à existência do mandato único para o Procurador-Geral. Em relação já que à associação, como pretende se relacionar com a associação do Ministério Público e o que poderia concretamente ser feito em termos de parceria com a entidade para o fortalecimento e se pretendia estipular, caso eleita, algum prazo para apreciação dos requerimentos formulados pela associação. Às vezes, infelizmente, às vezes demoram bastante. Interessante, né? A gente discutir em relação de parceria com a entidade associativa que representa a nós mesmos. Uma das coisas que a gente visualizou, obviamente sem exaurir isso, era a ideia de ter o presidente da associação com assento permanente, com direito à voz dos órgãos colegiados da instituição. Foi uma ideia que a gente teve, uma forma de trazer a associação para dentro das discussões institucionais, que isso fortalece, inclusive sem prejuízo de outras coisas, e isso é fundamental. Discutir fixação de prazo para apreciar requerimento parece a gente querer chover no molhado, porque a obrigação de qualquer administração pública é responder todo e qualquer requerimento dentro de um prazo razoável. E hoje as leis de acesso à informação, lei de processo administrativo, todas elas em relação ao calendário diferenciado dos aposentados e pensionistas, é algo que de fato eu não tinha visualizado, mas precisa ser discutido, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a associação tem esse papel, deve contribuir para verificar qual a melhor maneira de se fazer esse calendário. E com relação aos pagamentos da PAI do auxílio de alimentação retroativo, esses dois eu tive cuidado quando me inscrevi como candidato de consultar o setor financeiro para a gente se informar de coisas que às vezes a gente, no dia a dia da gente, não se preocupa, né? Eu não sabia que o passivo da PAI beira 60 milhões de reais. Vocês sabiam que é esse o passivo da PAI que a gente tem para pagar? Eu achava que era mais, eu achava que era 80. Vocês sabiam que o que é pago de PAI é apenas juros e correção? Quando se paga 4 milhões e 900, quase 5 milhões de PAI 2 vezes ao ano, isso corresponde apenas à correção monetária de um básico lá, de um fixo que tem de 60 milhões, porque recebeu um tributo de 1,3%, né, de correção e tudo, chega a isso. Então a gente precisa saber se de fato a gente vai abater esse passivo da PAI, se é possível avançar e ampliar isso, ou se a gente vai incrementar outras garantias, né, indenizatórias para os promotores. E auxílio de alimentação retroativo, parece-me que o passivo é de 7 milhões e meio. Nós temos um passivo de 7 milhões e meio para ser quitado para os promotores. E a gente precisa saber de fato, né, que a gente vai fazer isso. Então, assim, são questões que precisam ser discutidas. De fato, o que está aí posto no calendário deve ser mantido. A gente acho que o compromisso do jornalista, muito em parceria com o CEAF, na construção de atividades que possam permitir ao promotor se aprimorar a atividade de promotor de justiça. Vai frequentar curso é importante, físico, em local, ouvir palestrante, mas sobretudo no dia a dia do trabalho do promotor. Essa história da substituição automática, eu imagino que a gente pode minimizar algumas coisas, sem dúvida, discutindo melhor as substituições. A gente precisa adotar isso no dia a dia. A ferramenta tecnológica é fundamental. A gente tem que ter um mecanismo de tecnologia que seja imediatamente
comunicação das substituições, né, sem permitir ao promotor a discussão se quer ou se não quer. Eu acho que na hora que se define um critério, ele tem que ser adotado, e precisa definir um critério justo. Mas ele, na hora que é adotado, ele tem que ser aplicado, ele tem que funcionar. Só tem que você colocar em xeque a credibilidade desse critério. Então você torna impessoal a substituição automática, evita estar dando telefonema de dizer, vamos, eu faço ali, não sei o quê. Então você transforma isso de maneira impessoal com tecnologia, e aí as distorções elas podem ser resolvidas aí de forma reservada no âmbito correcional. Mas eu acho que o fundamental do promotor com essa substituição é ele fundamentar, ele dizer, ele motivar às vezes por que ele não assume. Há circunstâncias também que o promotor, pela carga operacional que ele tem, e eu digo isso, falo como promotor de patrimônio público, aqui eu permito que a gente, se sair do que a gente está fazendo, a gente descobre o santo, vai cobrir o outro, e aí é preciso a gente discutir com essa substituição, a sugestão deles mesmos. Mas também, tanto um como o outro vai impactar em modificação da lei orgânica. Uma mais polêmica, e eles foi que levantaram isso, a gente inclusive conversou com eles e disse que o ônus de pesquisar e verificar a fundamentação era deles, que é a questão da titularização deles antes do período de vitaliciamento. Se você titulariza antes, você automaticamente abre a vaga de substituto sem necessidade de se criar novos cargos. Até porque a gente tem promotores de primeira que estão sem promotor. O grande problema é a velha história do despovoamento, etc. E aí aquelas dificuldades todas. Mas isso foi a primeira solução que foi apontada. E a segunda, indiscutivelmente, é a gente ter que enviar mensagem na Assembleia para aumentar o número de cargos de